Um vídeo vazado na internet mostra um momento em que Bolsonaro sofreu um assédio. E isso aí está repercutindo nas redes sociais. Nós vamos falar sobre isso aqui. Também vamos falar sobre um possível projeto de cortinas de fumaça que envolve tanto o governo Lula quanto também a grande mídia, a grande imprensa, que utiliza desses subterfúgios para esconder outras medidas um tanto quanto espúrias que acontecem. A gente vai falar ainda também do conflito entre STF, Congresso e governo Lula através de uma matéria do jornal Metrópolis. Promessas do governo Lula não cumpridas também serão pontos de discussão aqui nesse editorial. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Nossos últimos editoriais do ano de 2023, né? Que 2024 venha trazendo bênçãos para nós. Então, bora começar? Pois é, eu falei sobre o vídeo que foi exposto e que chamou muita atenção por causa do assédio sofrido por Bolsonaro. Tá, mas é pegadinha do malandro, tá? O que aconteceu, na verdade, foi as férias do Bolsonaro, que ele está curtindo lá em Alagoas. E aí tem esse momento aqui bem hilário, né, do Bolsonaro com um apoiador. Eu não disse a vocês que eu viria aqui, rapaz. Deixa eu dar um beijo nesse homem aqui. Valeu, vai que a gente gosta. Ok, Bolsonaro? Mas eu seria o marido, obviamente. E aí, Bolsonaro, já conseguiu comer o pastel de caldo de cana tranquilo? Vai aparecer aí. Pode ter pago, viu? Vai aparecer aí. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui viralizou. Todos os vídeos que o Bolsonaro está postando das férias dele estão viralizando. E aí mostra um passeio, um evento de uma pessoa que se embrenha no meio do povo e é assediado e sofre ali, sabe, uma tietagem muito grande por parte de uma população que trata o cara como uma celebridade. E eu venho mostrando aqui essa diferença de postura. Tá difícil de achar matérias para falar em relação ao Lula. O Lula simplesmente foi para o resort de luxo, cercado por militares, e desapareceu. Não tem imagens, não tem fotos, não tem nada postado nas redes sociais. Enquanto isso, Bolsonaro vem tentando trabalhar sua popularidade, alcançando ali essa proximidade com a população. Pois é. E aí, o que você acha do vídeo? Eu acho que o Bolsonaro consegue um êxito muito maior com esse tipo de ação, com esse tipo de postagem, do que o Lula se escondendo do povo com o discurso sempre populista que ele teve. E na hora H, eu vejo que a população vem sentindo que essa história de pai dos pobres é conversa para boi dormir. Vamos lá. Outra questão foi uma análise do Leonardo Sattler, que é comentarista político, que eu achei bem interessante, influenciador digital. Ele colocou aqui o seguinte: as cortinas de fumaça do consórcio, citando uma matéria da revista Oeste. O primeiro ano do governo Lula foi marcado por uma série de escândalos de fechim, impulsionados pela velha mídia, para camuflar os problemas reais do país e o abuso de autoridade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria foi publicada pelo Silvio Navarro. E aí a gente tem que pensar, né? A questão da suposta agressão ao Alexandre de Moraes, que queria impor uma pena ali de 40 anos de prisão, mais do que homicídio qualificado, para quem criticasse ali ou atentasse, né, contra ministros do STF, ministros do Estado do Lula, e contra o próprio presidente e também o presidente da Câmara e do Senado. Mas o que seria atentar contra essas figuras públicas? Pois é. E aí olha só a análise que ele faz. Abre aspas. O ano termina na próxima semana e até agora os brasileiros não têm respostas para algumas perguntas que inundaram as manchetes da imprensa por meses a fio. Afinal, o que há nas imagens das dezenas de câmeras do Ministério da Justiça que sumiram? Contariam tudo sobre o tumulto do 8 de janeiro em Brasília? Qual é o conteúdo bombástico da delação de Mauro Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro? Pois é, a mídia falou tanto da delação do Mauro Cid que ia ser apresentada. Ninguém viu a delação, até hoje não foi apresentada. Foi comprovado alguma irregularidade com as joias presenteadas a Michele Bolsonaro? Como foi possível hackear a conta da primeira-dama, a Janja?
numa rede social. De repente aparece aquela mensagem do hacker que só se fala nisso. Outras tantas perguntas podem ser acionadas à lista, mas só as respostas para essas já bastariam, porque todas elas foram tratadas como escandalosas, dinamite política ou algo tão grave ao ponto de mudar a legislação do país e, principalmente, tentar levar Jair Bolsonaro para a prisão? Porque, depois de um ano inteiro, nada foi provado. A explicação mais provável é que já foram cortinas de fumaça ou escândalos de fechim lançados para camuflar o projeto de poder do consórcio que administra o Brasil. Eis a grande questão. Qual o motivo dessas matérias bomba que estão Yanomami? Lembra? O descaso com os Yanomamis. Pois é, mas nessa gestão já morreram mais Yanomamis do que o ano de 2022. E aí ninguém tá falando nada. Então, assim, são várias manchetes bomba, sabe? E esse ano foi tomada, sabe? Desde carpas que morreram do lago, a emas que morreram de gordura do Palácio do Planalto, ao Palácio do Planalto destruído só para ter o argumento de comprar um tapete de mais de 100 mil, sofá de mais de 65 mil. Então, assim, é uma cortina de fumaça e aí a gente mostra que parte do consórcio, outra parte já se descolou. Hoje o Estadão está fazendo uma oposição ferrenha, a Veja já está virando a chave, já está indo contra o Lula. Então a gente vê que parte da grande mídia, o Metrópolis tem críticas, mas parte da grande mídia ainda é alinhada. O UOL, Globo, esses passapanistas profissionais. Mas já outros já estão mais com críticas ao Lula. Pois é, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Outra matéria que eu quero tratar com vocês é a matéria do Metrópolis. O Congresso termina o ano em conflito com o Lula e o STF. Eu citei isso aqui para vocês, perguntei para vocês se eu estava viajando na maionese, se tinha sentido, e muita gente achou que faz sentido. Um ou outro falou que eu estava viajando na maionese, mas vamos lá. O Congresso Nacional teve um ano de confrontos institucionais até os últimos instantes. Os parlamentares encerraram 2023 com uma pendência para os primeiros dias de janeiro, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu analisar a medida provisória publicada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reonerar de forma gradual 17 setores da economia. O que está acontecendo aqui? O que é o grande problema? Já vem acontecendo um conflito porque os congressistas viram que eles estão perdendo todos os poderes. Eles não têm nem mais poder para legislar. Hoje, o executivo tomou poderes para criar lei, está resolvendo um monte de coisa por decreto. O STF atropela o Congresso o tempo todo. E aí agora, no finalzinho do ano, o Lula vem, depois do Congresso ter derrubado um veto dele, e emite uma medida provisória, para causar uma animosidade ainda maior. E detalhe, o governo Lula recorreu ao STF contra o marco temporal aprovado pelo Congresso também. É como se o Lula dissesse, olha, Congresso, não vem que vocês não mandam tanto assim. Eu tô com o STF. E aí, o Pacheco se manifestou e falou que entendeu com estranheza as decisões do Lula, né, de editar uma medida provisória, mas não tem estranheza não. Vamos lembrar do Bolsonaro. Bolsonaro começou governando, de repente começou um conflito ali com o Alcolumbre, um conflito com o Maia, depois um conflito com o STF, de repente estava o Congresso e o STF contra o Bolsonaro. Ou seja, eu tinha o Congresso, eu tinha o Judiciário, o Legislativo e o Judiciário contra o Executivo, contra Bolsonaro. Hoje, eles sabem que o Lula está super alinhado com o STF. Eles precisam criar narrativa porque o Congresso ainda é um pouco incontrolável. São vários deputados e senadores. Então, agora muda a narrativa. Olha, vamos pôr como se o Congresso fosse o antidemocrático que ataca o STF e o Executivo. E aí, meu amigo, congressistas, esperem porque tem um plano engendrado aí. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Eu não tenho dúvidas que essa última medida provisória do Lula aí não foi só para aplicar a reoneração da folha, até porque ela não vai ter efetividade. Preste atenção, ela só vai valer a partir de abril. Até abril, o Congresso já derruba a medida provisória. E se ela começar a valer, é só o Congresso não fazer nada, que ela vale por 30 dias e cai. O que vai valer 30 dias para o Lula? Foi para confrontar, vocês entenderam? Então, eu vejo que hoje a ideia é,
vamos criar o discurso que o Congresso é antidemocrático. E aí a gente toma medidas contra o Congresso depois. Vamos lá, mais uma matéria aqui que a gente precisa fazer uma análise, essa matéria do jornal Metrópolis, do Guilherme Amado, e diz o seguinte: promessa não cumprida. Governo Lula encerra o ano com 194 milhões de cortes em livros didáticos. O orçamento do programa voltado para a produção, aquisição e distribuição de livros didáticos teve 193 milhões bloqueados em 2023. A previsão é que em 2024 vai bloquear mais ainda. O governo Lula encerrou o ano com um bloqueio de 193,7 milhões no orçamento do Programa Nacional do Livro Didático. O orçamento do PNLD foi de 2,6 bilhões em 2023. O programa é voltado para a produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica. Teve gente que acreditou no discurso, né? Menos armas e mais livros. Pois é, você acreditou naquilo? Você acreditou, comprou gato por lebre. Vamos lá, mais uma matéria para vocês aqui, ó. Ativismo ideológico ganha força e se consolida na atuação do Ministério Público. Você não pode esquecer a fala do Lula em relação ao Paulo Gonet. O Procurador-Geral da República, ele é o líder supremo do Ministério Público, é ele que manda. O Lula, ao nomear o Gonet, indicado pelo STF, o STF falou: Lula, eu quero o Paulo Gonet, que era, inclusive, desembargador, se eu não me engano, ou ministro, se eu não me engano. Aí indicaram o Paulo Gonet, tá? E o Paulo Gonet agora vai assumir a frente do Ministério Público. Mostrou que não é tão alinhado assim com a liberdade de expressão, inclusive no seu próprio discurso. E aí a fala do Lula era: olha, eu não quero saber de outra Lava Jato e combate à corrupção. Tá entendido? Tá entendido. Discursos ideológicos e pautas identitárias estão ganhando cada vez mais força na atuação do Ministério Público do Brasil. Conceitos como racismo estrutural, racismo ambiental, discurso de ódio, entre outros jargões da cultura woke e dos movimentos anti-liberdade de expressão contemporâneos, têm sido mencionados em diversas recomendações, ações e documentos do órgão. Em novembro, o Ministério Público Federal lançou uma cartilha sobre o racismo na atividade policial no Brasil, abusando do emprego de conceitos carregados de ideologia, chamando as penitenciárias de senzalas contemporâneas e sugerindo que o pacote anticrime do governo Bolsonaro legalizou o genocídio em cursos e periferias de favelas. Pois é, o que a gente percebe? O Olavo de Carvalho, filósofo, ele tinha um comentário que eu achava muito interessante, que era o seguinte: não adianta você trocar o presidente é só a cereja do bolo, tá? O esquerdismo estrutural, ele vem alinhado com, com todos os setores da sociedade: educação, o judiciário, o Ministério Público, os servidores públicos, os professores, os conselheiros tutelares. Então, a atividade pública foi toda tomada pela esquerda. E aí esse é o ponto. As pessoas de direita têm que começar a focar nesses pequenos detalhes, começar a fazer concurso público, começar a se preparar, começar a entrar no judiciário. E mesmo assim ainda vai enfrentar uma dificuldade, porque se você for um juiz, que, por exemplo, aquele juiz que mencionou que temos um governo que é conivente com o ladrão que rouba um celular, o cara responde no Conselho Nacional de Justiça. Enquanto que outro fala em golpe contra Dilma Rousseff, tá tudo bem, não dá em nada. Entenderam a grande dificuldade? Então, hoje, o sistema público como um todo está tomado pela esquerda, e essa matéria aqui escancara muito, mas muito bem isso. Tá certo? Combinado? É isso, pessoal. Então, obrigado por ter ficado conosco aqui em mais um editorial. A gente volta às 7 horas com mais conteúdo para vocês. Vocês viram, hoje é dia 31, né? Eu tô tentando fazer os vídeos mais light. Tinha matéria ainda do Petro aqui, ó. Tinha mais 4 matérias, mas senão o vídeo vai bater mais de 20 minutos. Eu não quero tomar todo esse tempo seu no final de ano aí, tá? Mas, enfim, eis-me aqui, sempre. Pode contar conosco para trazer informação para você, tá bom? Obrigado e um feliz 2024.
2024, né? Que traga muitas bênçãos. Volto com mais 2 editoriais, não me esquece não, tá? Vamos ter mais 2 papos hoje. Compromisso firmado, tá bom? Grande abraço.